Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso webinar. Nós vamos começar daqui uns 3 minutinhos, dando um tempo aí para o pessoal entrar, tá bom? Bom dia, pessoal. Quem se juntou ao nosso webinar, a gente está esperando dar 10h35 para começar, ok? Dando a chance aí de todo mundo conseguir entrar. Mais 2 minutinhos. Bom dia. São 10h35, acho que podemos começar. Doutor Luciano, quer fazer as honras? Obrigado, Melissa. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luciano. Eu sou médico de família, de formação, depois de ter trabalhado 10 anos no SUS, numa das unidades básicas de saúde aqui de São Paulo. Eu entrei como o médico da telemedicina do Círio. Lá, o setor de telemedicina é muito conectado ao setor de inovação, e eu hoje trabalho desenvolvendo projetos e produtos de inovação dentro do que a gente está englobando aí de saúde digital. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre qual é essa diferença, né? Por que falar saúde digital e não telemedicina, e trazer um pouquinho da nossa experiência lá com esses serviços de produto digital, principalmente usando toda essa estrutura da AWS que a gente tem usado lá também. Obrigada. Bom, e eu sou a Melissa Ravanini, eu sou arquiteta de soluções, trabalho aqui na Amazon há 4 anos, sou da área de setor público,
que compreende educação, governo e organizações sem fins lucrativos. Então, atualmente tenho atuado aí nos últimos 2 anos com clientes da área da saúde, especificamente aqueles sem fins lucrativos. Então, vou apoiar o Dr. Luciano aí hoje nesse webinar, trazendo a perspectiva da AWS e uma perspectiva técnica, né, de como trazer a saúde digital para os pacientes de vocês do ponto de vista técnico, tá bom? Bom, vamos começar. Dr. Luciano, fique à vontade. Obrigado. Lá no Sírio a gente tem algumas frentes, tem a frente para o governo. O governo tem uma parceria com o Sírio-Libanês, que alguns impostos são revertidos em ações, onde o Sírio organiza e faz a gestão desses recursos públicos. Então, a gente tem essa vertente e tem uma vertente também que ainda é relacionada ao sistema privado. Então, hoje eu pretendo trazer um pouquinho da nossa experiência de telemedicina nessas duas vertentes. Mas antes disso, eu queria trazer a nossa agenda de hoje, né? Ops, apertei demais o botão aqui. Trazer a nossa agenda de hoje. Eu vou começar um pouquinho falando dos conflitos de interesse que vocês podem sentir ao longo da minha fala, da minha apresentação, por eu estar no momento, eu ser quem sou. Todos os apresentadores deveriam começar com isso, né? Para você entender quem é esse cara e de onde ele está falando. Depois trazer um pouquinho das definições de telemedicina e de saúde digital, trabalhar um pouquinho do população-alvo, né, para quem que a gente vai oferecer ou fazer um serviço de saúde digital ou telemedicina, e trabalhar um pouquinho as nossas estratégias e métricas que a gente tem usado lá no Sírio. Depois a Melissa entra para a gente trabalhar um pouquinho mais da arquitetura de referência, né? Quais as ferramentas da AWS que a gente pode usar, como que a gente consegue organizar isso, como faz um serviço pensando nessas. E depois a gente trabalhar com vocês a pesquisa de satisfação e abertura para perguntas. Então, eu e a Melissa vamos dialogar bastante ao longo da conversa, ela vai fazer perguntas, conversar, falar, e estamos aqui para essa interação. Quem sou eu, né? Eu sou médico de família, que apesar de médico, é um cara que gosta de tirar remédio, de evitar exame, ou seja, o médico de família ele tem esse perfil de botar o foco na pessoa e não necessariamente na doença. Então, um viés meu é esse. Eu sou médico, apesar de ser médico, eu boto foco na pessoa, na experiência que ela tem com aquela doença, tentando ao máximo evitar medidas que não são comprovadamente importantes para aquele sujeito. Evitar excesso de exame, evitar excesso de medicação. Esse é o viés da minha especialidade. Outro viés da minha especialidade é trabalhar com o que é o comum, o que é a prevalência. Então, vocês vão me ver muito falar desse cenário do que é o dia a dia, ou do que é o comum para o ser humano. Não vou falar da raridade, não vou falar da tecnologia de fazer telemedicina via cirurgia robótica, que isso não tem a abrangência populacional que a minha especialidade gosta de ter. E o outro foco meu é o foco do sistema. Eu sempre vou olhar para um sistema de saúde, eu não vou olhar para um médico isolado no consultório. Eu vou sempre lembrar que esse cara está envolvido em um sistema maior. E que a base dessa relação de saúde é a relação humana, o contato entre duas pessoas, no final das contas. Não importa qual especialidade, essa é a base, e o médico de família é o especialista nessas relações humanas. Então, esses são os meus vieses de médico de família. O viés do Sírio-Libanês é manter os seus princípios em todas as suas ações. Os princípios do Sírio-Libanês são calor humano, excelência, solidariedade e busca por inovação, tecnologia e coisas novas. Puxa, como é que é um desafio, né? Você fazer telemedicina e manter calor humano, sem o contato, sem a frieza da máquina. Fazer telemedicina, mas com excelência, diferente do que as outras pessoas estão fazendo. Fazer telemedicina e compartilhar esse conhecimento com as pessoas através de solidariedade e buscando as melhores soluções dentro do mundo técnico e do mundo tecnológico também. Além de tudo, eu tenho um grande viés de ser um aprendiz e questionador, né? Gosto de ficar me perguntando e questionando muito se aquilo está legal, se aquilo está funcional, e esse viés é um viés do momento de eu estar lendo o livro de filosofia do Bauman, que é um cara muito interessante, é um filósofo recente, e ele traz o conceito de modernidade líquida. E eu queria começar a trazer o nosso conceito de saúde digital bem nesse, de modernidade líquida. As coisas mudaram. Os conceitos anteriores
não servem mais para a sociedade atual. A geração dos millennials, o pessoal aí com menos de 30 anos, se relaciona de um jeito diferente com o mundo, entre si. Então, não tem por que a saúde não mudar. Não dá para a gente ficar segurando os conceitos antigos, como o Bauman diz, que são mortos-vivos hoje. Então, não dá. A tecnologia está aí, as pessoas estão se adaptando a ela, as relações estão diferentes, mediadas pelo mundo digital, o tempo é relativo hoje, você conversa com alguém lá na Austrália como se estivesse falando com o seu vizinho, e tudo isso muda as relações e precisa mudar o nosso entendimento de entrega de saúde, precisa mudar o nosso entendimento de como fazer a medicina e tudo além. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa mudança e essa amplitude de conhecimento. Um outro ponto muito importante para a gente falar de telemedicina hoje é falar das mudanças que aconteceram por causa do Covid-19, por causa da pandemia. Leis foram modificadas, regulamentações do Conselho Federal de Medicina foram modificados, tudo de março para cá. Então, agora a gente pode, durante a pandemia, fazer consultas completas de forma digital. Então, isso muda muito a nossa perspectiva. Hoje, a gente pode fazer prescrições de medicação no mundo digital. Então, essa regulamentação mudou muita coisa, só que o meu viés é falar de tudo que a gente vem planejando de telemedicina desde antes disso, com todas as limitações que a gente tem da regulamentação anterior do CFM e tudo que a gente podia fazer de telemedicina até então. Então, o meu viés vai ser sempre esse. O que dá para fazer independente de legislação? E, por último, chega de vieses, só para lembrar que a telemedicina foi uma ferramenta, está sendo uma ferramenta muito importante para lidar com o Covid-19. As pessoas estão fazendo avaliações remotas o tempo inteiro, médicos que antes não mexiam com o computador estão precisando se adaptar para fazer conexões digitais com seus pacientes. Então, se tem uma coisa boa dentro dessa pandemia toda, é essa disseminação do uso da tecnologia. E que tecnologia é essa, né? Nenhuma novidade. Vamos lá, todo mundo aqui tem o seu banco aí no seu próprio celular, faz pagamento de conta, faz monitoramento do seu saldo, e ninguém fica chamando isso de telebanco, né? Por que a gente chama telemedicina de telemedicina? Acho que são dois erros conceituais aí, não vou dizer erros conceituais, né, que é pegar pesado demais, mas são dois conceitos que eu pretendo quebrar ao longo dessa conversa hoje. Por que tele? E ficar botando tele em todas as coisas. Teleconsulta, teleprescrição, telemedicina. E o segundo, que é esse viés do que é essa saúde que a gente está entregando. Porque o banco teve uma evolução bem interessante e todo mundo acha que a medicina vai fazer diferente. O que aconteceu com as agências físicas? Elas pararam de crescer, ok, é um ponto. Mas o crescimento, apesar de pequeno, ainda existe, né? Elas não pararam de crescer totalmente. Elas tiveram uma diminuição dos seus crescimentos em termos de número, em termos de operação. Mas vocês conseguem ver pelas barrinhas azuis escuras de cima que o mobile banking trouxe um aumento do acesso das pessoas a atividades do banco. Então, as pessoas estão usando mais o banco. E no Círio a gente acredita numa telemedicina que vai fazer justamente isso, que não vai substituir o físico, vai sim potencializar esse físico para fazer algo além, para você ir além daquela medicina clássica de médico consultando o paciente. A gente quer ir além disso. Para ir além, a gente precisa entender o que é, como que a gente vai usar, né, essas ferramentas e o que está acontecendo com o mundo. Se vocês conseguirem olhar esse slide, nessa imagem da esquerda tem como foi a posse do Papa em 2005 e a posse do Papa em 2013. Ou seja, menos de 10 anos de intervalo, as pessoas que não tinham nem muitos equipamentos, você consegue ver aqui na mão de um cara um celular de flip com uma telinha brilhante. Em 2013, com os smartphones da vida, todo mundo com a sua telinha brilhante, fazendo a filmagem ou tirando fotos da posse do Papa. E nesses mesmos últimos anos, vocês conseguem ver com esse slide do lado, como que a computação em nuvem, que se iniciou lá em 2007, se relaciona aí com a lei de Moore, enquanto as coisas vão evoluindo e vai aumentando o volume de recursos usados para computação em nuvem.
Então, vocês veem aí como as coisas estão evoluindo do ponto de vista tecnológico. Eu não sou o melhor cara, acredito que quase todos vocês aí da audiência são melhores do que eu para falar em evolução tecnológica. Mas qual é o meu ponto aqui? As pessoas não usam toda a tecnologia disponível. Claro, a gente tem muito mais ferramentas disponíveis e quem desenvolve consegue ver isso, né? As pessoas nem sempre usam tudo que a gente desenvolve no seu máximo. A gente já pode fazer chamadas de vídeo há anos pelos celulares, mas as pessoas estão começando a usá-la mais nos últimos anos, principalmente agora, no coronavírus. Então, a capacidade de adaptação humana não segue a lei de Moore. Então, a gente acaba forçando, com uma tecnologia muito mais avançada, que as pessoas se adaptem mais rápido. E na saúde, isso não acontece diferente, é a mesma coisa. E médico ainda é um ser bem complicado de adaptação tecnológica. Então, essa evolução tecnológica é mais lerda do que em sua adaptação, né? As pessoas se adaptam com mais lentidão. E a gente sabe hoje que o que mais vai afetar o crescimento dos mercados no futuro é inteligência artificial e robotização, impressão em 3D, que está modificando as formas com que as pessoas produzem coisas, mas a telemedicina, como que a gente oferece esse encontro, né, do paciente com o profissional de saúde de forma digital. Isso é uma das coisas que as pessoas estão apostando muito, muitas startups, muitos investimentos. Então, a gente acredita que isso vai ser algo que vai fazer diferença ao longo dos próximos anos. Entrando no assunto propriamente dito, né? Por que não falar só de telemedicina? Por esse gráfico da esquerda, vocês conseguem fazer um paralelo. A telemedicina é uma parte pequena. É só o contato do médico com o seu paciente, em geral com foco relacionado à doença. Se não tem doença, já complica, porque o médico não é o melhor cara para lidar com aquilo ali. Se o paciente ainda não está com esse contato, está em casa, em outro lugar, isso aí vai cada vez abrindo mais o escopo de ação. E aí a gente começa a falar em telesaúde. O que é telesaúde? É a ação de outros profissionais de saúde dentro do atendimento àquele paciente. Então, não só médico. Temos enfermeiros, temos dentistas, psicólogos, uma série de outros profissionais de saúde que podem agir naquele caso, naquele paciente que está com aquela doença, com aquela dúvida, com aquele tratamento. Agora, se a gente falar em saúde digital, a gente inclui um outro ator aqui no meio desse processo de saúde. Gente, quem que cuida mais da sua própria saúde que não você, né? Então, quando a gente começa a falar em saúde digital ou em e-health, a gente está falando do cara como protagonista, né? O paciente. A gente nem gosta muito de chamar paciente, porque em geral é meio passivo, o cara meio parado. A gente quer um cara ativo na busca para a sua própria saúde. Então, a pessoa atendida, quando ela assume a sua saúde, a gente começa a falar em saúde digital. E a gente quer chegar nesse ponto, onde as pessoas usem ferramentas digitais para lidar com a sua saúde independente de profissionais. Não quero tirar o espaço dos profissionais, eu só quero chegar mais próximo das pessoas. Por quê? Porque os profissionais não são suficientes. Olha, no canto direito desse slide, vocês vão conseguir ver alguns dados de médicos bem treinados, fazendo o seu trabalho direitinho, ainda não são suficientes. Ainda 75% dos casos, o médico tem dificuldade de orientar o paciente como usar a medicação. É uma questão de linguagem, de entendimento. 50% dos usuários saem de uma consulta presencial hoje sem entender o que foi conversado. Não é incompetência do profissional. O profissional se comunica, fala, mas é a incompetência daquele cenário, daquele momento. A gente precisa ter inserções digitais nesse processo para que isso se potencialize e essa explicação possa ser acessada depois dessa consulta, por exemplo. Então, existe muito espaço para a gente trabalhar essa questão do entendimento e de como esses serviços são prestados, porque metade do que a gente sabe que é bom para prestar para o paciente, a gente não consegue prestar, limitado pelo nosso meio, pelo meio presencial, pela conversa, por aquele encontro. Se eu começar uma conversa presencial com o meu paciente e a manutenção dessa conversa for através de um aplicativo, através de um outro repertório de informações, então todas essas outras ferramentas digitais vão potencializando e diminuindo essa incapacidade do cenário analógico, né, do cenário presencial, resolver as questões de saúde do ser humano.
Então, a gente falar em telemedicina é ir além desse consultório, ir além desse encontro do médico com o paciente e ir para muito além disso, com outros profissionais e do seu paciente com os seus próprios dados, suas próprias informações. Dentro de telemedicina, a gente tem várias ações relacionadas à ação ainda do médico. A teleinterconsulta, que é uma discussão de casos, a gente tem um enorme projeto que já fez mais de 350 teleinterconsultas usando os servidores da AWS, que é o projeto PROAD, que é para o próprio SUS. Então, médicos do Sírio atendendo profissionais do SUS, médicos do SUS. Então, eu falo um pouco mais depois desse projeto. Então, isso é teleinterconsulta, médico com médico, médico com profissional de saúde. A teleconsulta em si é o médico com o seu paciente. Então, a gente está usando isso no sistema privado do Sírio. Estamos fazendo teleconsultas. Teleconsultoria seria uma discussão mais baseada na gestão. Telediagnóstico é um apoio com laudos de eletrocardiograma, fotos de dermatologia. Teletriagem seria o paciente entrar em contato com o sistema de saúde através de uma triagem digital. Telemonitoramento é acompanhar após a consulta. E, por último, mas não menos importante, as teleorientações, que é você está com uma dúvida, você liga para alguém para discutir o que fazer com aquela dúvida em saúde. Então, todos esses serviços, sim, fazem parte do que a gente entende como telemedicina, mas quanto mais a gente vai utilizando e deixando eles dentro da permeabilidade do dia a dia do ser humano, a gente vai aumentando o potencial disso para isso virar saúde digital e não ser só telemedicina. O slide está demorando um minutinho para passar, deixa eu ver se eu não passei dois ao mesmo tempo. Então, é isso. Formas de medicina, ou seja, formas de entrega de saúde. Entre a pessoa atendida e o profissional, a gente pode fazer a digitalização de consultas, de triagem, de cirurgia, de orientações. A gente pode, entre os profissionais, fazer digitalização de interconsulta, de cirurgia, de consultorias e de orientações. O que eu estou falando até agora, né? Pegar o que já existe na saúde e transformar em digital. Mas eu acho que a gente pode ir além. A gente, no Sírio, está focando algo mais amplo. O que é esse gráfico? Esse gráfico é a ecologia do cuidado médico. O que eu quero dizer aqui? Foi um estudo que foi feito e reproduzido várias vezes, inclusive no Brasil, então tem dados muito semelhantes aqui no Brasil, que analisou uma população. E aí, dentro dessa população, se você olhar para 1.000 pessoas, mais ou menos em um mês, dessas 1.000 pessoas, 800 têm algum sintoma. Elas sentem alguma coisa. Se elas não tiverem meios digitais, como era em 67 e reproduzido em 2001, se elas não tiverem meios digitais para buscar soluções, dessas 800 pessoas que têm algum sintoma, 327 vão pensar realmente em procurar um médico. Dessas 327, somente 217 vão para um médico de verdade. Então, das 1.000 pessoas, 800 têm alguma coisa relacionada à saúde e só 217 vão para um médico presencial. Qual é a nossa visão aqui? Dessas 217, a gente tem todas aquelas questões que a gente discutiu até agora, de telemedicina. Mas falar em telesaúde é chegar nessas pessoas que não vão até o serviço de saúde, que não procuram um médico, que têm dúvidas em casa e lidam sozinha com suas próprias dúvidas, seja com conhecimento vindo da avó, seja conversando com um amigo, tentando entender se aquilo ali é um câncer, se aquele sintoma que ele está sentindo é preocupante, para saber se ele vai procurar um médico ou não. Então, faz parte do que é a alfabetização digital. Hoje, um sujeito, se tiver um sintoma, ele pode buscar num aplicativo como o Ada Health e descobrir o que costuma ser aquele sintoma. Não tem nenhum médico, é só um chatbot com inteligência artificial, analisando dados de populações e dizendo quem tem tal e tal sintoma costuma ter tal doença. Então, você, com você mesmo, analisa aquela informação. Então, esse é o ponto onde a gente vai sair do mundo de telemedicina e passar a virar telesaúde como um todo. Lá no Sírio, a gente segue esse caminho de buscar o que é essa transformação de saúde digital usando duas métricas. Uma que é uma coisa muito da medicina, que é esse canto esquerdo, principalmente da medicina de família, que é você fazer o atendimento centrado na pessoa. Qual é a diferença, né?
antes o atendimento sempre era centrado na doença. Eu quero saber que doença é, quanto tempo tem, qual o familiar que já teve essa doença. Então, se eu colocar o foco muito na doença, eu vou perder a pessoa atrás daquela pessoa. E como na medicina de família a gente quer o contexto, a gente quer a vida dele como uma parte do cuidado da saúde, a gente faz a medicina centrada na pessoa, entendendo quem é aquela pessoa, quais são os problemas, os medos e as preocupações que aquela pessoa tem. Então, a gente faz a medicina centrada na pessoa. A gente associou isso ao método de design que envolve design thinking, lean startup e metodologia ágil. Então, a gente faz um serviço de saúde centrado no problema e um serviço de design e planejamento de serviços e produtos também centrado no problema. Então, o nosso foco não é a tecnologia que a gente vai usar, não é a forma que a gente vai cobrar, mas sim o problema em si. Como a gente vai resolver aquele problema. E quais os problemas que a saúde pode resolver para a gente, né? As pessoas estão cada vez mais buscando a telemedicina e a telesaúde para resolver várias coisas. É um segmento em muita expansão. Esse segmento das consultas presenciais, deixa eu só ver esse slide que parou de passar aqui, um instantinho. Foi. E, muitas vezes, os diagnósticos feitos pelos médicos e pelos profissionais de saúde não usam muito o exame físico. 60% das vezes, eu faço o diagnóstico dos meus pacientes conversando, igual eu estou conversando aqui com alguém por vídeo. Então, muitas vezes, eu não preciso do exame físico, eu não preciso de encostar no sujeito para ter um diagnóstico. Pela história que ele está me contando, eu consigo entender o que ele tem. E por que a gente não pode trazer, pelo menos, parte dessas várias consultas que poderiam acontecer para o mundo digital? Então, acho que esse é um ponto de expansão que a gente busca. Nos Estados Unidos, as pessoas estão cada vez mais usando telemedicina e 60% acha que é importante que a pessoa acesse o seu próprio médico com o seu próprio registro. Então, esse é um outro problema que a gente está tentando resolver. Como pega aquele serviço de saúde que hoje é presencial e transforma ele do ponto de vista digital? A gente tem uma estratégia para isso. Vou passar mais rápido esse aqui, porque senão eu vou ficar falando, enchendo vocês com um monte de coisa não muito útil. Então, aqui a gente tem alguns exemplos do que a gente anda fazendo, tá? Esse primeiro não é nosso produto, é a ADA, que é aquele que falei, que é o ADA Health, que, em geral, é esse chatbot que promove autonomia, educação e saúde e ajuda o paciente a ficar em casa com mais segurança. Se eu tiver um ADA Health, eu consigo ter uma noção da gravidade do meu problema e me ajuda a saber se eu vou ou não vou para o médico. Mas, ao mesmo tempo, o cara pode ver lá que isso é infarto, eu tenho que ir no médico agora e ninguém está sabendo que ele está infartando em casa. Então, a gente tem uma questão de viés de segurança quando a pessoa está usando esse tipo de ferramenta. Uma ferramenta que a gente está desenvolvendo é essa do meio. Ela usa bastante estrutura da AWS, muitos lambdas, muitos S3, servidores S2 e todas as outras coisas mais que eu sou muito mirim para continuar falando. A Melissa fala melhor. Então, esse aqui é a nossa ferramenta de triagem e agendamento. Chama ADMA. Então, ela faz a triagem e agendamento dos pacientes através de um aplicativo. Esse da direita é um serviço de triagem de Portugal, que é um outro ponto. Então, antes das pessoas chegarem a um atendimento presencial, a gente tem bastante espaço para ações de tecnologia e de saúde. Além dos chatbots, eu mencionei que a gente também está transformando práticas digitais. Essa aqui é a Ana Laura, essa simpatia de pessoa, ela é uma médica lá do nosso serviço. Esse é um consultório dentro do Hospital do Sírio-Libanês e a gente transformou esses consultórios em consultórios digitais. No dia a dia da Ana, ela está lá atendendo um paciente que chegou pela senha, está lá presencial, mas também tem um retorno digital que ela só vai clicar e vai abrir uma ferramenta de videoconferência. Então, ela faz os seus atendimentos, parte presenciais, parte digitais. Para a Ana, não muda muito. O paciente tem a mesma sensação de estar lá, porque está ali, você está vendo ele na tela, com áudio. Agora, para o paciente muda muito. Eu não preciso me deslocar, eu não preciso sair de casa, eu não preciso gastar 40 minutos para chegar no Sírio para passar em consulta. Então, esse dia a dia da Ana está sendo transformado num dia a dia digital através das nossas ferramentas de telemedicina.
as pessoas usam o WhatsApp, não tem como a gente fugir do WhatsApp em partes aqui no Brasil. 85% das pessoas já usam o WhatsApp para falar com o seu profissional de saúde. E a gente também tem um caminho que a gente não faz uma solução WhatsApp-based, mas a gente manda mensagens para o WhatsApp para levá-lo para a nossa plataforma e para os nossos meios. Então, a gente também tem monitoramento desses pacientes. A gente fica observando, depois de pactuado numa consulta, que eu vou mandar mensagens para ele e ficar vigiando, seja a prescrição da medicação, seja o exame se ele já fez ou não, ou simplesmente estando à disposição para tirar dúvidas, a gente faz aquela consulta se estender e aquele entendimento do paciente ser qualificado ao longo do projeto. A gente monitora pessoas e vigia pessoas que têm um gasto excessivo em saúde, porque, em geral, essas pessoas estão associadas a condições ruins de saúde, e a gente faz monitoramento usando inteligência artificial, usando dados de Big Data para poder prever se esse cara vai ser um grande utilizador do serviço no ano que vem ou não, usando bastante ferramenta aí de análise e de inteligência artificial, a gente consegue buscar esses pacientes mais críticos. E mais uma pincelada de um outro serviço que a gente faz na telemedicina. Esse aqui é para o SUS, é para o projeto Regula Mais Brasil, que é aquele que eu falei que é do governo, recursos do governo manejados pelo Círio para ajudar as unidades básicas de saúde pelo país afora. Então, a gente usa bastante ferramenta da AWS para fazer isso aqui, ó. Diminuir tempo de fila de espera. Enquanto o sujeito esperava 219 dias para passar em consulta com o ortopedista, hoje ele está esperando 7 dias. Foi um sisteminha que eu até tive o grande prazer de ajudar a codificar. Depois de ser médico, nas horas vagas, eu dou umas codificadas em coisas. Então, meu amigo, que é o Rafael, que é o cara que fez esse sistema, os médicos também eu ajudei a treinar, que são médicos que fazem essa regulação, ação em cima desses dados. Então, a gente está trazendo tecnologia aí para a vida das pessoas e elas não estão nem percebendo. A única coisa que elas estão percebendo é que está demorando menos para passar no especialista focal, no ortopedista, no cardio, no gastro. A mágica é fazer tudo isso mantendo a relação entre o ser humano, entre as pessoas, seja através de mensagem, seja através de vídeo, como a gente pode usar técnicas, sejam hardware ou softwares, ou simplesmente técnicas de comunicação, para a gente ter essa sensação de estar mais próximo, mesmo usando ferramentas digitais. Esse aqui é a nossa meta lá como telemedicina, aproximar as pessoas de verdade, mantendo o calor humano. Temos muitas coisas que a gente fica observando e monitorando dentro disso, que a gente acha que as ferramentas digitais vão ajudar. Podem diminuir tempo de consulta, e a gente está observando diminuições de 20 para 10 minutos de tempo de consulta, mantendo a mesma eficiência. Diminuindo frequência em pronto-socorro. As pessoas vão menos ao pronto-socorro porque elas estão se sentindo cuidadas através das nossas ferramentas digitais, mesmo quando não estão em contato com a gente. Diminuir gastos em saúde. A gente sabe que saúde é um dos grandes ofensores aí das empresas, das economias atuais. Aumentar a satisfação das pessoas, porque, puxa, se a gente pode fazer digital, por que não vamos fazer digital? Seja o usuário, seja o profissional de saúde, a gente acredita que fazer isso de forma digital é um grande caminho. E a gente tem usado bastante ferramenta aí da AWS, eu tenho pouquíssimo conhecimento, eu sei um nome ou outro, e eu vou deixar essa parte aí para ser complementada pela Melissa. A gente vai abrir para perguntas, então se vocês tiverem dúvidas, eu acabei passando tudo muito rápido para a gente poder ter mais tempo de debate, de discussão, então depois a gente volta a conversar. Vai lá, Melissa, com você. Obrigada, Luciano, por compartilhar toda a experiência de vocês. A gente tem recebido algumas perguntas aqui no chat, então quem estiver assistindo, fique à vontade para escrever. Eu vou falar um pouco tecnicamente. Não é essa arquitetura que eu vou falar aqui, não é a arquitetura usada pelo Círio, tá? Fiquem tranquilos, Círio, eu não vou compartilhar aqui a solução de vocês. Mas é uma arquitetura de referência e muitos pontos em comum vocês vão ver, que o Dr. Luciano até comentou algumas soluções, vocês vão ver que elas estão aí na minha arquitetura. Acho que o caminho é a gente começar de uma fundação, né? Então, a fundação da solução de uma solução de telemedicina, né? Eu tive pessoas que mandaram mensagem para mim, Melissa, qual que é a solução de telemedicina que o Círio está usando? É o Zoom? É o WhatsApp? Aí calma, isso não é solução de telemedicina, isso é solução de teleconferência,
mas uma solução de telemedicina é muito mais complexa do que isso, né? Então, como teleconferência, o Sirius ou a dele, no meu desenho de arquitetura, a gente está recomendando usar a nossa solução de telecomunicação, né, de teleconferência, teleconferência, não telecomunicação, chamada Amazon Chime. Aqui você desenvolve o seu aplicativo e você consegue embedar via o SDK da solução o vídeo, né, a transmissão do vídeo, do áudio, dentro da sua própria plataforma. A gente também tem o aplicativo, então vocês também conseguiriam usar via o aplicativo, né, usar aí como vocês usam o WhatsApp. Para ter algum tipo de controle de autenticação e autorização, a gente tem uma ferramenta chamada Cognito, para o usuário estar autenticado, você saber quem ele é, para o médico estar autenticado, né, a gente ter aí uma segurança de que estranhos não estão entrando aí e, né, podendo causar algum tipo de dano. Toda a arquitetura foi pensada para ser serverless. O que significa isso, né? Você não tem que se preocupar com máquinas virtuais. Então, a gente tem uma solução chamada API Gateway, que, como o próprio nome diz, né, é um gateway de APIs. Então, você chama essa solução e, por detrás dos panos, o seu código estaria rodando num Lambda. Lambda é a possibilidade de você fazer deploy do seu código em fonte, suporta qualquer linguagem de programação, e ele escala conforme necessidade, você paga somente pelo tempo que você usa. Então, você colocaria dentro desse Lambda as suas regras de negócio, por exemplo, inclusive integrações com o seu sistema de saúde rodando na sua própria infraestrutura aí no hospital. A gente teria um banco de dados, no exemplo aqui eu usei um banco de dados não relacional, ou também chamado de NoSQL, que é o nosso banco da Amazon DynamoDB, DynamoDB. Então, ele é um banco-chave valor, também suporta documento, né, JSON, mas você poderia usar também um banco relacional, tá? Se você não quer, não tem experiência com não relacional, enfim, ele tem uma série de vantagens, mas no receio caberia um relacional aqui também, ok? Bom, a partir disso, né, se você tem consultas, né? Ali no banco, se você tiver uma consulta, ou agendas, ou o próprio dado de médico, você quer avisar o seu paciente, olha, amanhã você tem uma consulta às 10h30 para ele se lembrar de logar na ferramenta, né? Não marcar outros compromissos simultâneos. Então, você consegue enviar notificações para esse paciente via SMS ou push. Se você tem algum tipo de gravação, se o paciente te manda uma imagem, uma foto que ele tirou do próprio corpo, ou um print screen que você tenha tirado desse paciente, ou enfim, o que a sua ferramenta suportar de logs, de texto, você precisa armazenar isso em algum lugar, e o que a gente recomenda é que seja armazenado no Amazon S3, que é a nossa solução de storage. Ele também é escalável, você paga também só pelo que usa, e ali você armazenaria os dados os arquivos, né, da sua aplicação. Depois disso, eu vou entrar numa seara da parte de inteligência artificial, analytics. Não é o foco aqui hoje, a gente vai fazer um webinar posterior a esse só para falar sobre isso. E traremos um parceiro bastante forte do Sirius, chamado 3778, então eles têm bastante especialização nisso, então eles vão falar junto com a gente, fiquem atentos aí às redes sociais e aos convites que virão aí do nosso lado. Então, uma possibilidade seria você, se você grava, né, você quer gravar a sua consulta, né, óbvio, com o acordo do paciente, eu não vou entrar aqui no mérito legal, mas, enfim, quer gravar uma própria, né, a transcrição, né, do seu, gravar o que você, a sua letra é muito feia, você quer gravar isso de alguma forma, e depois converter isso em uma forma estruturada. A AWS tem um serviço chamado Transcribe que faz isso. Então, você manda um arquivo de áudio e ele transcreve isso e te retorna de uma forma estruturada. Ele suporta português, aí isso você acaba jogando de volta ali em outro S3 como armazenamento.
E percebam como ele tem duas funções aqui no meu desenho de arquitetura. A função inicial era de armazenamento dos arquivos da aplicação. A segunda função é como um data lake, então ele é bastante versátil. A gente teria um Lambda como orquestrador, aqui eu representei como um Lambda só, mas perceba que ele vai ter outras funções, e é claro, o ideal é a gente ter vários Lambdas, cada um com seu papel, ele ser autocontido, né? Não ser muito grande, não ser muito complexo de dar manutenção. E aí sim a gente fazer um pipeline de Lambdas, temos serviços para isso. E o Comprehend Medical, eu trouxe aqui como uma solução que a AWS tem, que ele extrai valor de arquivos texto. Então, ele identifica, por exemplo, dados demográficos, a idade, o gênero do paciente, localização, então ele identifica que é uma cidade, por exemplo, em São Paulo. Ele identifica sintomas, ele identifica anatomia, então coceira no braço, ele identifica que é uma parte do corpo humano. Ele identifica, pedir radiografia do fêmur, alguma coisa assim. Então, ele identifica parte do corpo, ele identifica o exame, o tratamento, medicamentos. Essa solução não tem em português ainda, mas nós temos arquiteturas de referência para usar o nosso serviço de tradução junto com ele, e aí funcionar, né? Não temos publicamente números de quão bem sucedida é essa transformação, mas muitos clientes estão usando, porque o Comprehend Medical atualmente só suporta o inglês, então todos os nossos clientes do resto do mundo têm procurado aí a solução do Comprehend Medical com a nossa solução de tradução. O próprio Dynamo, ele tem uma funcionalidade chamada Dynamo Streams, que todo arquivo alterado ou inserido, ou enfim, deletado do banco de dados dispara uma trigger, que então essa trigger, que é um evento, né, ele pode ser inserido ali, ser processado pelo seu Lambda, inserido no seu Data Lake. Então, aí várias possibilidades de dados que poderiam entrar no seu Data Lake. E a mesma funcionalidade de streams, e agora eu acho que a gente fecha o ciclo de uma atualização que é feita no seu aplicativo de telemedicina, na sua aplicação, né, quer seja web ou aplicativo, esse dado ser levado também para o seu ERP da saúde, né, o seu TASI, o MV, outra solução que você usa, para que os dados não fiquem em silos, né? Você não tenha parte do dado aqui, parte do dado lá. Então, aí agora você fechou o ciclo de ter os dados todos ali no seu ERP da saúde. Ali eu simulei o ERP da saúde no data center do cliente, mas ele também poderia estar rodando na AWS, tá? A própria TASI tem uma implementação chamada HTML5 que roda na AWS, enfim, né, e está em alguns clientes, então poderia estar tudo rodando na AWS. A arquitetura que eu usei foi uma arquitetura híbrida, que eu acho que é a realidade da maioria dos nossos clientes. Perceba que toda a comunicação entre data centers é feita de forma criptografada, né, quer seja via VPN, quer seja um link dedicado do hospital com a AWS. Também chamado como Direct Connect. Bom, eu vou deixar aqui, a gente está com várias perguntas, tá, no chat, eu vou ter que olhar aqui para baixo para ler no celular, mas a ideia é vocês responderem até o dia 8, tem aí o QR Code ou o Bitly, né, o link reduzido da pesquisa de satisfação. A gente vai mandar esses slides para vocês, então fiquem tranquilos, esse link vai chegar para vocês até o dia 8, e aí quem não conseguir digitar aqui, né, ou ler o QR Code, por favor respondam, nosso objetivo é sempre prestar um melhor serviço, né, chegar com vocês com a melhor qualidade de informação, então deem feedback de vocês do que vocês acharam, é muito importante para nós. E vamos às perguntas, eu vou voltar aqui. Então, o Arthur perguntou como nós temos usado a gestão de contas para gerenciar os projetos de tele-asterisco. Estão usando uma conta por projeto? Doutor Luciano, eu sei responder essa, mas se você quiser, fica à vontade. Manda ver. Ok.
O Círio começou com poucas contas, ambientes misturados. Eu não sei se eu posso... Eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque tem coisa que é sigilosa. Então, já vou para o objetivo final. Conta, e de uma forma geral, serve para qualquer cliente. Contas do projeto de telemedicina. Por exemplo, o Regula Mais Brasil está na sua própria conta. Outros projetos que ele falou do ADMA, por exemplo, só os projetos que têm a ver com o ADMA estão na mesma conta. Então, o Círio tem hoje múltiplas contas com seus múltiplos projetos. Estão usando infraestrutura como serviço? Estão usando CloudFormations ou Terraform? Sim, infraestrutura como serviço usando CloudFormation. O Círio tem o apoio do nosso time de Professional Services, que tem ajudado eles nessa jornada, então, ajudando também a manter e gerenciar esses arquivos de infraestrutura como código. Próxima pergunta, criação de bots. O que podemos usar na AWS para a criação de bots? Doutor Luciano, eu sei o que vocês usam no ADMA. Eu tô com muito receio de estar falando coisa que eu não posso. Não, essa parte não tem problema, pode falar. Tá. Eu vou ser bem superficial e depois, quem tiver curiosidade, eu vou deixar aqui os nossos e-mails, mandem um e-mail e eu vejo se o Círio permite colocar vocês que estão fazendo as perguntas em contato com eles compartilharem aí as melhores práticas. Nós temos uma solução de chatbot chamada Amazon Lex, mas também não suporta português por enquanto, está no roadmap da solução. Enquanto isso, o Círio usa a nossa solução de tradução. Então, ele pega do português, traduz para o inglês, manda para o chatbot e a volta também nessa mesma sequência. O Fábio pergunta, agora é para o Dr. Luciano. Existe resistência da parte médica a fazer consultas online? Se sim, como reduzir isso? Boa pergunta, e eu vou dividir a resposta em dois momentos, né? Pré-coronavírus, tá? Então, até fevereiro, sim, muita resistência da classe médica, em parte por medo de ser substituído. O médico não é um ser que costuma estar muito no mundo digital. Qual a estratégia a gente usou para evitar essa grande barreira, né? Como eu mostrei lá a foto da Ana Laura, a gente levou a tecnologia para a rotina dele. O cara usa o mesmo computador, o cara usa a mesma cadeira, a mesma coisa para fazer o mundo presencial e analógico, ele usa para o mundo digital. Então, a única diferença é que até o prontuário já é eletrônico, e assim, o prontuário eletrônico foi meio que uma coisa que foi goela abaixo de todos os médicos e eles acabam usando. Então, o cara está lá no computador fazendo a receita no prontuário eletrônico, mas ele pode abrir uma videoconferência ali do lado. Então, tipo, zero problema, zero trabalho para ele, um clique. Então, aí acho que a gente começa a ganhar os médicos. Tem que estar fazendo sentido para eles. As outras ferramentas, muitas vezes, não faziam sentido, não fazia o cara ganhar. Chegava alguém apresentando um negócio muito legal, muito novo, muito bacana, que para o médico não fazia tanta diferença. Então, para você convencer o médico e evitar essa resistência, você age dessa forma, deixando ele ter menos trabalho possível. Para o paciente, a gente quase não tem resistência. Gente, é impressionante. Você vê a aceitação de paciente e comparar com a aceitação de médico, é completamente diferente. Os pacientes não ligam, querem fazer tudo digital, o máximo possível. Então, a gente não tem tido muito trabalho. E aí, a nossa estratégia acaba sendo essa também. Levar para o paciente chegar para o médico falando, puxa, eu quero um retorno digital. Eu não quero voltar aqui presencial, sabe? Eu quero que essa próxima consulta seja por vídeo. Aí veio o coronavírus, e como a gente acha que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, né? Tudo mudou, inclusive isso. Os médicos agora, em boa parte, esses grandes seres que eram resistentes, estão sem atender os seus pacientes, muitas vezes sem ganhar o seu dinheiro, e aí agora eles tiveram que digitalizar. Então, gostando ou não gostando, eles precisaram digitalizar boa parte da sua prática. Acho que a gente pode aproveitar, quando terminar essa pandemia,
já que eles já experimentaram e viram que não dói, não é um grande problema fazer telemedicina, fazer videoconferência, passar para esse passo e pelo menos fincar o pé nessa questão de fazer a parte da videoconferência. O resto, o médico está lá no seu prontuário e solicitar um serviço digital que vai acontecer com esse paciente daqui a 15 dias, através de chatbot, mensageria automática. Isso ainda vai precisar de mais trabalho, porque isso não pode dar trabalho para o médico, porque se der trabalho, o cara vai criar alguma resistência de alguma forma. Alguma complementação, Melissa? Não, acho que está excelente. Eu acho que parcialmente a próxima pergunta dele veio respondida. Quais as maiores barreiras em relação à telemedicina, seja técnica ou comportamental? Acho que parte você já disse. Tem alguma coisa mais a complementar? Técnica basicamente nenhuma, né? A gente tem muita coisa que a gente pode usar aí. Esse cardápio de soluções que a Melissa passou, a gente olha para ele o tempo inteiro. O nosso pior problema realmente é fazer sentido para a pessoa, sabe? Aquilo tem que agregar algo na vida do sujeito, senão não vai. Senão vai ser igual quando iniciaram o FaceTime. FaceTime estava lá no celular de todo mundo. Quem usava? As pessoas não adaptavam aquele uso ainda. Então, se você parte de uma dor, de uma necessidade do sujeito, vai ser fácil. Acho que é isso aí. Do Rogério, visto que a legislação que regula a telemedicina é dedicada apenas ao momento da pandemia, vocês esperam que a legislação possa ser definida como permanente? O Círio sempre trabalhou nos limites da regulamentação, tá? Nunca foi ilegal fazer telemedicina, mas os médicos sofrem repreendas éticas e podem perder a capacidade de ser médicos. A gente sempre lidou com esse limite. Nesse momento, a gente tem o nosso limite expandido com a regulamentação, só que a gente está realmente acreditando que não vai ter volta. As pessoas não vão achar legal mudar a legislação, a regulamentação e voltar a restringir. Então, a gente está confiando muito nesse poder popular para ser mais forte do que o lobby de classes médicas que querem voltar ao que era o anterior. Então, já existia uma força desde 98, com uma nova regulamentação bem mais permissiva. Ela foi barrada, eu falei 98? 2018, desculpa. Desde 2018, com uma regulamentação que foi barrada, e aí agora a gente acredita que não vai ter mais como voltar atrás, tipo usar galo, vamos ter que engolir. Ok. Próxima pergunta do Fábio. Novamente, quais os horários que os pacientes mais procuram a consulta online? Geralmente é para emergência? Olha, é bem variado esse perfil. As pessoas, quando elas pensam em emergência, normalmente é um uso de emergência mais de tirar dúvida. Eu vou tirar a dúvida se eu vou para a emergência ou não. Quem está, tipo, infartando ou tendo algo mais grave, em geral, já vai para o serviço presencial. As pessoas vão se educando nesse processo. Em termos de uso, respeita um pouco o uso dos serviços presenciais de pronto atendimento 24 horas, onde segunda-feira costuma ter mais movimento, lá para o meio da tarde tem um pouco mais de movimento, mas isso é muito, muito, muito variável, tá? Se você for olhar em serviços diferentes, você vai ter horários de uso diferentes. O nosso tem sido um pouco mais mais de meio para fim de tarde, comecinho de noite, mas a gente ainda está levantando dados para ver o quanto os outros horários são horários bons ou não, para a gente aumentar a equipe. Tá. Eu vou fazer uma minha, depois eu volto para a lista de perguntas do pessoal, tá? É aquela que eu te fiz no nosso dry run. Vocês optaram por construir a solução de vocês, e a gente sabe que tem várias soluções aí de telemedicina no mercado. Você gostaria de compartilhar conosco vantagens e desvantagens, né, de construir a sua própria solução? Por que vocês decidiram ir por esse caminho? Se arrependem, não se arrependem? Desvantagem, com certeza, é um trabalho grande, um esforço grande.
com uma curva de trabalho bem grande, com pouco benefício no primeiro momento. Para mim, isso é muito claro que é a desvantagem. Comprar algo e ligar é algo que poderia adiantar um primeiro caminho, um primeiro passo. O Círio está correndo atrás de um certo prejuízo de investimentos em tecnologia de anos atrás e pensando muito no futuro. Então, o nosso interesse não é o agora, por isso que a gente optou por uma construção, e aí essa construção vai ajudar a gente a expandir os horizontes mais para frente. A gente olha grandes empresas, por exemplo, a Airbnb comprou e utilizou muitas soluções prontas e codificou, criou o mínimo possível para poder o serviço rodar. Só que aos poucos esse mínimo vai aumentando, né? Porque as personalizações vão aumentando, o problema vai ficando diferente. Só que o Círio tem um grande problema, ele não é muito comparável com outros hospitais, não é muito comparável com outros sistemas. Então a gente tem muitas peculiaridades que acabaram causando uma resistência muito grande de novas ferramentas. Seja na hora de cobrar, seja na hora de chamar o paciente, seja a forma de linguagem com o paciente. Então, a gente acabou optando por seguir um caminho de personalizar desde o começo. Foi bem duro o começo, porque a gente não tinha nada e tudo que tinha que construir algo muito maior, passar por problemas que acho que muita gente vai se identificar, né? Segurança da informação é muito forte em hospital, em serviço de saúde. O desenvolvimento tecnológico em si não é muito grande, as pessoas não têm muito uma cultura digital, mesmo nos setores de TI, de grandes hospitais. Então, quebrar essa questão da cultura e quebrar esses paradigmas iniciais foi muito difícil. Conectar as coisas no servidor, na AWS, é relativamente muito mais tranquilo do que você convencer um sujeito que tem que digitalizar uma prática analógica e não dá mais para usar aquela planilha de Excel que ele usava. Então, o máximo de digitalização das pessoas costumava ser esse. Então, esse caminho que a gente acredita que é muito mais duro no começo vai trazer muito mais futuro para a gente em relativamente pouco tempo, né? Com muito mais longevidade das nossas estratégias, personalizando mais as nossas estratégias para as necessidades nossas, do nosso jeito, do nosso cliente. Então, a gente acredita que esse caminho está sendo bom e a gente está já conseguindo, em um pouco menos de 3 anos, reaproveitar coisas que a gente criou para o primeiro projeto, que foi a ADMA, lá, que era esse aplicativo que você mencionou. Muito bom, excelente. O Arthur pergunta se o ecossistema pode ser montado na região da AWS de São Paulo. Tem duas soluções ali que não são suportadas em São Paulo ainda. Uma é o Cognito, está no roadmap, mas ainda não veio. E a outra é o Comprehend. Mas como são soluções que não são usadas o tempo todo, a gente precisa testar para entender como vai ser a latência, mas eu acredito que não teria grandes impactos de rodar parte dessa solução em Virgínia e parte da solução em São Paulo, ok? Pergunta para o Dr. Luciano, como o Círio está resolvendo a questão da certificação digital no receituário e atestado médico? Pergunta quente essa, hein? Eu tenho uma reunião hoje à tarde para evoluir um pouco mais nessa questão. A certificação digital é a parte fácil, todos os médicos já têm. Como a gente está incluindo isso, respeitando regras de segurança, que acho que esse é um grande problema, né? Como a gente faz para essa receita digitalizada chegar para o paciente, é um grande desafio. E a gente está numa estratégia mista. A gente está usando um parceiro num primeiro momento e construindo ferramentas próprias para a gente digitalizar essas receitas, ou esses pedidos de exame, ou esses atestados, e disponibilizar em um acesso num portal para o paciente. A gente já tinha basicamente quase toda a estrutura, está precisando só amarrar alguns pontos que ainda estão fora. E é uma coisa que é inseguro, né? A gente tem muita insegurança de seguir evoluindo, né? Por conta da questão da regulamentação e da legislação. Se isso muda, cai para trás, vai ser um trabalho que a gente está fazendo agora e pode ser desperdiçado. Então, a gente está caminhando com passos cautelosos nessa direção.
Sugiro, quem não tiver nada pronto, sugiro olhar a solução do CFM com o IT, que é aquele órgão governamental que faz as certificações. Essa é uma solução que está bem promissora, a gente está trabalhando muito com o foco de tentar trazer isso, que seria o oficial do governo e do CFM, para dentro da nossa ferramenta. Então, acho que o caminho, se você tiver sem caminho para seguir, siga esse. É a parceria do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, com o IT, que é, talvez, Instituto de Tecnologia de Identificação, ou algo assim, já esqueci. É it.org, se eu não me engano. Ok. Várias perguntas, vamos só para mais duas, tá? Porque o nosso tempo está encerrando. Várias perguntas sobre custo. Vou tentar dar uma resumida. Como fica o custo da consulta? Como que vocês fazem para cobrar a consulta pelo plano de saúde? Como em cidades menores, como que é feito hoje a forma de se cobrar? Particular ou pelo plano? Quais são os valores? São os valores, o mesmo valor de uma consulta presencial? Como vocês têm feito com relação a isso? Discussões quentíssimas, né? Que igual o coronavírus, de um dia para o outro podem mudar. A minha opinião, Luciano, é que a consulta ela tem que ter o mesmo valor, porque é uma consulta assim como outra, desde que o paciente entenda as limitações. Essas limitações ainda não são tão claras para todo mundo. Isso tem sido cada vez mais transparente. Se você for transparente e cobrar o mesmo preço de uma consulta, tá tudo bem. O Sírio conseguiu parcerias com as operadoras para que isso comece a ser cobrado assim como uma consulta presencial, e agora a gente já tem um pouco mais de direcionamento, de regulamentação para que isso continue acontecendo, pelo menos agora, durante a pandemia, né, que essas cobranças continuem sendo assim. Como o Sírio trabalha muito pensando em sistema, a gente tem o modelo de negócio B2B também. Então, muitas vezes a gente não precisa se preocupar com uma cobrança específica, a gente faz a questão mais populacional. Então, a gente tem essa grande vantagem de trabalhar muito com serviços que são contratos, então não vai ter cobranças individuais de consulta. Mas, quando precisar de uma consulta de cobrança individual, o caminho é esse, cobrar mais ou menos o mesmo preço de uma consulta. Eventualmente, você cobra um pouco menos para facilitar o uso, para as pessoas usarem mais o digital, para aderir mais à ferramenta, mas os convênios estão com regulamentações agora que estão direcionando para essa cobrança. Ainda através de acordos no primeiro momento, mas eu acredito que já isso deva mudar. Ok. A última para encerrarmos. Em média, qual o tempo que leva uma consulta, uma teleconsulta, e o retorno desse paciente para o em um ambiente digital? Primeiro, pelo mais fácil, que é o retorno. O retorno segue a mesma lógica de serviços presenciais. A gente está vivendo um momento da cultura médica das pessoas que elas vão muito em serviço de saúde quando é o sistema privado e vão pouco no serviço de saúde quando é o sistema público. Então, a gente respeita os retornos daquele profissional que está fazendo a consulta. Então, é o médico, é o enfermeiro que está atendendo, que vai fazer esse retorno e vai ditar qual é esse retorno. No sistema privado, isso tem sido muito mais frequente do que a gente gostaria, então está sendo mais fácil a gente atrasar consultas quando elas são digitais. A pessoa fica com um canal de comunicação, dá uma segurança um pouco maior, então ela pode ficar menos ansiosa para buscar o serviço novamente. Sobre tempo de consulta, a gente tem a tendência de que as consultas de manutenção, né, os retornos, os acompanhamentos têm sido menores. As pessoas, em geral, encomendam para esta consulta algo mais objetivo e focado e fica com menos tempo daquela, às vezes, angústia de, puxa, mas também tem isso, também tem aquilo. A pessoa sabe que vai poder contar com aquele profissional de novo. Então, a gente notou para as consultas de médico de família, que são os médicos que acompanham o cara ao longo do tempo, fazem várias consultas com ele ao longo do tempo, diminuiu de 20 para 10. Isso porque você está fazendo um acompanhamento. Em geral, saúde mental, né, as questões de ansiedade, depressão, elas são menos sensíveis a essas mudanças de tempo
E a gente acredita muito que as consultas vão ser menores quanto mais você oferecer acompanhamento posterior, via chatbot, via equipe de telemedicina dedicada para tirar dúvidas e complementar o chatbot, que as pessoas não querem só falar com máquinas, elas querem falar com máquinas que tenham por trás pessoas que, se a máquina não der conta, vai ter lá o médico ou o enfermeiro para tirar a dúvida dele. Então, isso não sou eu que estou falando, são dados, é estatística, está aí, é literatura, todo mundo pode pesquisar. Então, essa manutenção dessa comunicação vai ajudar a diminuir cada vez mais a frequência de consultas e o tamanho desses retornos, na minha opinião. Ok. Doutor Luciano, responde só mais uma que eu achei ela muito boa. Como que a gente enxerga, vocês particularmente enxergam, o uso de padrões como HL7 FHIR para implementar a interoperabilidade de dados médicos? Não tem muito a ver com telemedicina ou saúde digital, mas né, tem tudo a ver aí com o nosso dia a dia. Por favor, usem. A gente tem um grande problema, né? As ferramentas, elas não se comunicam. A ideia do HL7 ou de outros protocolos de interoperabilidade, elas vêm para isso, né? Para fazer as coisas aparecerem em outros sistemas. Dentro do Cílio mesmo, a gente sofre um problema. Tem 3, 4 tipos de prontuários diferentes dentro do mesmo sistema de saúde. Então, se a gente não usar algo assim, a gente está frito. Então, eu vejo duas ferramentas aí que são muito boas, que podem ajudar a gente a viver num mundo mais integrado. Então, o HL7 é muito importante. E tem uma outra que, quem não conhece, seria legal conhecer, que é do Open EHR, né? Open, de aberto, EHR, que é Electronic Health Record. Ele é um padrão que é open source, e também seria muito legal se as pessoas começassem a usar mais ele. Ele vai um pouquinho além do HL7, que ele trabalha, vamos supor que fosse uma resumindo, né? Ele é basicamente uma padronização de JSONs com chaves e valores que você consegue estruturar um atendimento, um pedido de exame, qualquer coisa, seja sintoma, seja ação. Então, basicamente, todo o contato do ser humano com a saúde pode ser padronizável com um desses arquétipos que eles chamam, que é basicamente um JSON lá organizado com algumas métricas de saúde. Então, acho que isso aí é quase a tradução do mundo da saúde para o mundo tecnológico codificado, né? Não infra. Então, quem for aí desse mundo da codificação e quiser conhecer, além do HL7, esse Open EHR e os seus arquétipos são uma outra ferramenta interessante para chegar no objetivo final, que é, gente, a gente está falando da pessoa. Não importa se você está usando o prontuário TASI, MV ou Caraneba 4, essa pessoa não pode ser dividida e particionada em vários sistemas, em vários jeitos de olhar, em vários prontuários. É a pessoa, é uma pessoa. Se ela vai em 1 ou 2 hospitais, o ideal seria que aquela informação ela não se perdesse. Se ela vai no público ou no privado, essa informação também não se perder. Então, quem tiver em setor público, vale a pena olhar também esse OpenHR, que os arquétipos são usados como base do PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, do ESUS, que é do SUS. Então, é um dos melhores prontuários que eu já vi para a gente atender pessoas, e é do SUS. Então, quem tiver aí a oportunidade de usar e integrar os serviços pelo SUS, é esse o caminho. Excelente. Bom, encerramos aqui, um pouquinho atrasados. Muito obrigada, doutor Luciano, pela participação de vocês no nosso webinar. Foi muito rico, excelente. E obrigada a todo mundo que ficou com a gente aqui, aprendendo um pouco sobre isso. O material vai ser compartilhado com vocês. Aguardem. E até a próxima. Valeu, estamos aí sempre que precisar, adoro estar nesses momentos. Obrigado pelo pessoal aí ter aguentado. Mandem e-mail em caso de dúvidas que a gente conversa. Ok. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.